pessoal, tudo bem? Candidato, candidata do concurso da PM do estado da Bahia. Como é que vão? Estamos juntos mais uma aula, tá? Já próximo de encerrar nosso cronograma pré-edital, às vésperas aí do concurso. E aí, de antemão, antes de a gente começar realmente a adentrar no assunto, é importante sempre lembrar vocês, além do estudo, além da parte teórica, é importante vocês estarem observando o edital na questão da prova prática, tá? Foquem também no treinamento prático. Não esqueçam que o concurso ele tem várias etapas e essa é uma etapa importante, uma etapa classificatória, mas tem uma outra etapa, que é a etapa do exame físico, que historicamente é a etapa que mais reprova para concursos de polícia militar. Então também tomem cuidado nessa questão, não deixem para treinar, faltando uma semana, 10 dias, 12 dias para a prova não. Tentem treinar nas condições mais próximas daquelas que vocês vão encontrar no dia da avaliação final. Tá? Bom, a aula de hoje a gente vai começar trabalhando sobre a questão da deserção, que foi o último instituto que a gente começou a pontuar no nosso último encontro. E aí, trazendo um conceito amplo, desertar, se você for observar dentro do dicionário ou de qualquer outra questão da língua formal, você vai ver que desertar é você sair de um ambiente onde você deveria estar por obrigação, sem a devida autorização. Isso dentro do meio militar é apontado como um dos crimes mais graves. Inclusive, existem vários filmes que tratam sobre essa questão. E aí o militar em questão ele é sempre considerado como uma pessoa sem honra ou algo desse tipo. Óbvio que tem a questão cinematográfica, mas o conceito vai ser o mesmo. É de fato um instituto do direito penal militar que tem uma mácula muito grande dentro do ordenamento penal, dentro da instituição polícia militar, dentro da instituição militar como um todo. Então, quando você vê dentro do código, é que quando você tem a questão da deserção, que traz no artigo 187, que é você ausentar-se o militar sem licença, então aí que você já tem o fato de você estar indo sem a devida autorização, que é o grande conceito dessa questão. Não existe deserção com autorização. Tá? Se você tem uma autorização para você sair daquele ambiente, você não é apontado como desertor, salvo, obviamente, se aquela permissão for temporária e haja o descumprimento. Nesse sentido, aí sim pode-se falar uma deserção posterior, mas inicialmente não. Inicialmente, o conceito da deserção vai ser você realmente sair sem a devida licença, você sair sem autorização, tá? Da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Então você tem o estabelecimento de um lapso temporal. Quando você desaparece, é muito parecido, por exemplo, com a questão do Instituto do Direito do Trabalho, do abandono laboral, que é quando você passa um período ausente do trabalho injustificadamente e você é considerado como um trabalhador que abandonou seu posto. A deserção ela vai ter esse mesmo conceito, com a diferença que no direito do trabalho, aquela questão, o abandono, ele vai configurar algumas questões. Para o direito penal militar, ele vai te remeter a punições no quesito de penas, tá? É um outro tipo de situação, mas o conceito vai ser basicamente o mesmo. E como pena para esse tipo de situação, você tem a detenção de 6 meses a 2 anos, e se oficial, você tem o fato da pena ser agravada. Então aí você tem, nesse primeiro aspecto do artigo, você vai ter o lapso temporal, que é importante vocês ficarem observando, porque isso pode vir cobrado em questões. Lembra que a banca pode trazer sim, e muitas vezes ela traz, somente para provas de polícia militar, essa questão de utilizar os lapsozinhos temporais, que é onde muita gente termina escorregando. 8 dias, 10 dias, 5 dias, 1 dia, se existe lapso ou não. Tá? E ela já traz também, no estabelecimento da pena, ela já traz o agravante, que é um primeiro agravante, obviamente, que é o fato de se você for oficial. O oficial ele tem plenamente, todo mundo tem plena convicção disso, que o oficial ele tem um peso maior nos seus atos, ele é o responsável por ordenar a estruturação do serviço. Então, se ele mesmo não cumpre, ele é o exemplo para quem vem abaixo. Então, hierarquicamente, quando ele está acima, os de baixo vão seguir. Se quem está acima não cumpre, então como os de baixo vão dar sequência ao serviço. Então, tem-se essa questão já de cara do agravante. Então, observa bem nesse aspecto. Primeiro, o lapso temporal dos 8 dias. Segundo, a pena, que aí ele trata como detenção, não como reclusão. E o agravante, que é o fato de ser oficial. E o conceito principal, a ausência de autorização. Os chamados casos assimilados,
que que vai incorrer na mesma pena, tá? Vai na mesma pena lá de detenção de 6 meses a 2 anos e agravando-se oficial. E aí você tem, primeiro, não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. E é bem comum, é comum a gente ver isso, e principalmente, de novo, na relação trabalhista, quando as pessoas tiram prazo de férias e esse prazo emenda com algum feriado prolongado, alguma coisa do tipo, e muita gente, não, vou emendar, vou juntar, e aí não vai ter problema. Não, você tem que se apresentar naquele momento. No dia que te foi ordenado, você precisa estar lá no posto que foi dito. Caso não, você é sim considerado desertor. E aí, de novo, ele tem mais um lapso temporal, 8 dias. Tirou teus 30 dias de férias, acabou as férias. No primeiro dia pós-férias, começa a se contar 8 dias para você se reapresentar. Caso não se reapresente, aí de fato você tem a configuração em deserção, que inicialmente não seria, passa a ser considerado deserção. Então, o que era um direito teu de tirar férias, agora tu está transformado em algo que tu está devendo para a instituição militar. Deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias. Mais uma vez, a questão do lapso temporal de prazo, contados daqueles em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em quem é declarado o estado de sítio ou de guerra. Então, é outro ponto que é importante observar nessa questão do inciso 2º do artigo 188, que aqui ele não traz só o lapso temporal, ele vai te dizer em qual momento vai começar a se contar o prazo. Tá? Por quê? Dentro do direito, prazo é vital. Então, muitas gente perde questão em prova relacionada ao direito por conta desse aspecto de prazo. Contagem de prazo. Eu sei quantos dias eu tenho pro prazo. Massa. Importantíssimo saber. Mas em qual momento eu começo a contar o prazo? Então, aí um erro nessa questão de tu começou antes ou começou depois, você termina errando a contagem e perde a questão. Então, observa que ele traz o momento em que você precisa começar a contar. É quando ele diz, deixa de se apresentar à autoridade competente dentro de 8 dias contados daquele em que termina ou é cassada a licença. Então, acabou ou foi cassada, você conta 8 dias. E aí, de novo, tinha uma licença, deixa de ser licença e converte-se em deserção. Tá? Tenha cumprido a pena, deixar de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Isso é uma outra situação. É você formar, você deixa entender, passa a entender as pessoas responsáveis, os oficiais responsáveis, que você não tem mais nenhuma condição de estar naquele posto. Olha, eu não estou bem psicologicamente, não sei, estou em depressão, ou estou surtando, ou estou com a perna sem poder andar, enfim, seja um problema psicológico ou um problema físico, você cria uma situação que ela não existe no mundo fático essa situação, você apresenta para a pessoa responsável, a pessoa te concede o direito de repouso ou uma licença, enfim, ela te concede um direito de você estar afastado durante um tempo, mas isso é mentira. Então, nesse caso também, essa licença, se descoberta, ela vai ser convertida em deserção. E aí, nos crimes do artigo 188, 187 e 188, que é aquilo que a gente já falou, a deserção, e dos casos que não começam como deserção, mas vão ser convertidos em deserção, você tem o chamado atenuante especial. Lembra sempre, atenuante de diminuição, reduzir, melhorar a situação, agravante de dificultar, tornar mais pesada a situação, mais densa. Se o agente se apresenta voluntariamente em 8 dias após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade e de 1/3 se de mais de 8 dias ou até 60. Ou seja, contou os 8 dias, não se apresentou, está configurado aí a deserção. E aqui é fato tipificado, criou seu elemento, é tudo definido. Está tudo encaixado dentro daquilo que a lei penal define. Depois desses 8 dias, que foi configurada a deserção, no dia que foi configurado, ele passa a contar mais 8 dias para ele se apresentar voluntariamente. Se ele se apresentar voluntariamente, a pena dele, que já não é uma pena tão ampla como a gente viu, tá? Uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção, ela vai ser reduzida pela metade. Porque aí você tem uma apresentação voluntária, alguém que reconheceu o erro, uma série de situações que para o direito penal, seja ele militar ou para o direito penal convencional,
configuram sim um arrependimento, uma situação que abranda o caso concreto, você está tentando reparar o seu erro. Então isso é, entre aspas, bem aspiado, tá certo? É premiado pela legislação com um abrandamento da pena a ser cumprida, da pena devida. Então, quando você tem essa apresentação dentro de 8 dias após a configuração da deserção, de novo, observa o prazo. Aqui a gente não está falando dos primeiros 8 dias, aqui a gente já está indo para o 16º dia de afastamento. 8 dias é o tempo de afastamento e configurou a deserção. Os outros 8 dias é o lapso temporal pós-deserção que você tem, então você já tem aqui um total de 16 dias. E aí, caso ele não se apresentou dentro desse prazo do pela metade, se ele se apresentar no 9º dia, do 9º até o 60º dia de afastamento, deu uma travada agora, se falar 60 em ordem geral, tá? De afastamento, ele tem uma redução de 1/3. Bom, e aí, agora fazendo a posição inversa. Primeiro a gente deu a situação que alivia, que facilita a vida de quem agiu de forma indevida. Agora, a situação agravante, que é o inverso. Se o atenuante ele diminui pena, ele abranda pena, ele pode muitas vezes, dependendo da situação, até isentar de pena. O agravante ele vai tornar aquele ato mais grave. Ele vai dar um grau de complexidade maior. Então você tem o chamado agravante especial, que é se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. Tá? Então você tem as duas situações, apenas dessas duas situações. Não cria uma outra situação, tá? Pega essas duas e trava nelas, até porque são as únicas que o código te estabelece. Se são as únicas que o código estabelece, são as únicas que podem ser cobradas em edital. Não tem como vir com uma terceira, uma quarta, uma quinta, não. Se a unidade é estacionada em fronteira ou em país estrangeiro, não sendo nesse tipo de situação, não pode se falar de agravante no crime de deserção, a não ser aquele outro que a gente já tinha visto, que é a questão do oficial, mas a questão de você ser oficial não é apontado como agravante especial, é um agravante comum, é um agravante que já está previsto no próprio artigo base do crime. Mas aqui nesse caso, um agravante especial são só essas duas modalidades, essas duas possibilidades. Fronteira, tá? Base em zona fronteiriça ou em país estrangeiro. E a chamada deserção especial, que é um outro instituto, ela é um pouco divergente da deserção tradicional, que é quando ele diz que deixar o militar de apresentar-se no momento da partida de navio ou aeronave de que é tripulante, ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Então, quer dizer, aqui você não está se apresentando apenas para a unidade para tirar um dia de serviço. Aqui você está se apresentando muitas vezes para uma missão, você está deixando de se apresentar para uma missão, para um ataque, uma locomoção de tropa, ou qualquer coisa relacionada a esse tipo. Quando a gente fala de missão, não necessariamente missão de guerra. Pode ser uma missão especial, pode ser uma missão de paz. Por exemplo, o Brasil, alguns anos atrás, enviou tropas para ajudar na questão humanitária no Haiti. Então, a gente não está falando necessariamente de questão de conflito. Mas, sim, nessas situações você tem a chamada deserção especial. Não se apresentou e aqui a gente não tem o lapso de 8 dias. Não cumpriu o momento da apresentação. Observe esse aspecto. Tem o lapso de 8 dias, deserção. Não tem o lapso de 8 dias, não se apresentou em navio, aeronave que tinha que servir naquele momento ou na tropa que ela iria se locomover. Aí você tem a chamada deserção especial. Bota essa diferença aí no teu caderno de estudos para poder você não se enrolar com esses dois conceitos. E a pena para essa situação, que a detenção é de até 3 meses, se após a partida ou deslocamento se apresentar, então você já tem uma condição atenuante, dentro de 24 horas, a autoridade militar do lugar ou na falta desta, a autoridade policial, para ser comunicada a apresentação ao comando militar competente. E aí, se a apresentação se der dentro do prazo superior a 24 horas e não excedentes a 5 dias, a pena passa a ser de 2 a 8 meses. Se for superior a 5 dias e não excedente a 8 dias, a pena é reduzida, aumentada, de 3 meses a 1 ano. E aí, quando o tempo de afastamento é superior a 8 dias, você tem a pena de detenção de 6 meses a 2 anos.
que é a pena padrão da deserção. E aí, situação de aumento de pena, a pena aumentada de 1/3, se tratar de sargento, subtenente, oficial, e de metade se oficial. Então, ela vai acrescentar 50% no tempo de pena quando oficial e 1/3 quando for sargento, subtenente ou suboficial, que são situações que a gente chama de agravante. O conceito para deserção, tá? Que é quando os militares eles se reúnem, eles estão tentando se organizar para desertar. E aí consertarem-se militares para a prática da deserção. Primeiro, se a deserção não chega a ser consumada, existe sim a modalidade, nesse caso, de crime tentado e crime consumado. Tem a divergência. Crime tentado é aquele que você inicia o ato para atingir um objetivo, mas não consegue atingir esse objetivo por motivos alheios à sua vontade. Então aí você tem a tentativa e não a desistência voluntária, que provavelmente o professor Tadeu, não é isso, professor, que dá Direito Penal, explicou brilhantemente esse aspecto para vocês, que é aquela questão da tentativa e da desistência voluntária. Quando eu tento praticar um ato e no meio do caminho eu percebo algo, não, eu me arrependo e desisto, a gente tem a desistência voluntária. Se no meio do caminho vem alguém e atrapalha a realização, aí a gente tem uma tentativa, mas não a desistência voluntária, mas não conseguiu a consumação, porque o objetivo não foi alcançado. Qual o objetivo da deserção? Abandonar o posto. Se você não consegue, de fato, abandonar aquele posto pelo prazo estabelecido, então você não tem a configuração da deserção consumada, mas ela pode sim ser tentada. Quando ela é tentada, eles se consertam-se, mas não chega, de fato, a consumar. Você tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E é a chamada modalidade complexa, que é quando essa deserção ela vai ser consumada. Vai, obviamente, atingir o objetivo inicial do grupo, que é realmente fugir, abandonar o posto de serviço. Você tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Observa que, nesse caso, a pena já é mais grave. No caso anterior que a gente viu, a gente vai ter uma pena de... a pena de 6 meses a 2 anos. Aqui a gente já tem de 2 a 4 anos. Então, aí, mesmo aqui, a gente não está falando ainda de oficial, suboficial, não está falando de nada disso. O próprio soldado comum, quando ele entra nessa situação, você tem esse agravamento, você tem essa pena já dobrada inicialmente. Bom, e aí, dando sequência, já tem aqui a questão da deserção por evasão ou fuga, que você tem nos termos do artigo 92 do Código Penal Militar. Evadir-se o militar do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo-se ausente por mais de 8 dias. Então você tem outras situações narradas no artigo, mas você tem mais uma vez o lapso temporal de 8 dias. Não se apresentou em 8 dias, fugiu e não voltou dentro de 8 dias, tá? Cometeu um crime e não se apresentou em 8 dias. Então você tem, além do crime, nesse caso, cometido, você tem a questão da deserção. Então são 2 aspectos que vão ser cobrados na hora do contar a pena, na hora do julgamento. Tudo vai ser apontado. E nesse caso você tem, mais uma vez, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. É importante vocês observarem sempre essa questão na hora dos estudos, se o artigo que vocês estão trabalhando, ele tem o ato e a consequência. Porque lembra lá das aulas de penal e das aulas aqui mesmo de direito penal militar na parte geral, do princípio da tipicidade. Se não vem estabelecido o fato e uma pena, você não tem um crime configurado. O direito penal ele tem essa questão, você precisa trazer esses 2 aspectos no artigo. O ato que vai ser considerado criminoso, antijurídico, violando conceitos sociais, etc., e a pena para aquela situação. Se não tiver nenhum dos 2 elementos, não tem como você punir alguém por qualquer situação que tem lá no artigo tal fato, mas não tem a pena, não tem como punir. Tem um tempo de pena, mas uma situação muito subjetiva, não tem como punir também. Tá? E a questão do favorecimento a desertor, que é dar asilo a desertor, tornar ou tomá-lo ou o seu serviço, ou proporcionar-lhe, ou facilitar-lhe transporte ou meio de ocultação, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos nesse capítulo. Então aqui você tem primeiro
Você precisa saber que a tua conduta é ilícita, que você está realmente ajudando alguém a cometer um crime. Se você não tem consciência de que o simples fato de eu dar uma carona para um desertor é crime, tem uma situação diferenciada. Você tem um conceito divergente. E aí, óbvio, apesar do direito penal militar ele ter alguns institutos mais severos do que o próprio direito penal geral, mas ele também tem algumas características bem peculiares. Quando você vê que nesse mesmo caso, a parte dele prevê uma isenção de pena, que é quando a pessoa que ajuda o desertor, ela tem uma relação muito próxima. Quando é questão de parentesco em grau de ascendência, parentesco em grau de descendência, cônjuge ou irmão. Então, se você tiver algum tipo de parentesco ascendente, descendente, você tiver uma relação matrimonial ou irmão, você vai ficar isento de pena. Mas não sendo nesse tipo de situação, você vai sim, tendo conhecimento, você vai estar passivo a uma pena de 4 meses a 1 ano. E a chamada omissão de oficial, que é deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber, encontrar-se entre seus comandados. Tá? Então, quando o oficial ele não toma as medidas contra o desertor, ele também incorre em um ato criminoso. Ele tem uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pequena pausa nesse primeiro bloco e a gente já volta com a sequência da aula, tá certo? Até daqui a pouco.